praticamente disse assim, quando o juiz de verdade fizer uma citação correta, seguindo todo o trâmite legal, todo o processo, respeitando os tratados que há do Brasil com os Estados Unidos, os quais exige, inclusive, que seja feito por intermédio de uma carta rogatória, aí a gente volta a discutir. Ou seja, ela praticamente disse assim, não se preocupem, isso é tão ridículo que vocês não precisam se preocupar com isso, não. Recorrer para quem? Não tem ninguém acima do Alexandre de Moraes no Brasil. Oh, não! E aí a brincadeira, sabe? O gancho está rodando. Né? O gancho está rodando, o relógio está fazendo tic-tac, ninguém quer fazer nenhum comentário, ninguém. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Não, mas foi uma resposta muito inteligente do advogado, né? Sim, foi engraçada. Não tem ninguém acima para recorrer. Até porque essa coisa dos países, né, é muito importante a gente colocar sobre um país interferir em outro. Isso é um dado muito importante, né? E aqui um exemplo totalmente aleatório a isso, mas se acontece alguma coisa com você nos Estados Unidos e você volta para o Brasil para processar, se a empresa não tem sede aqui, não tem que ser feito. Não tem que ser feito. Acho que todo mundo, quem vai para o exterior já viajou e aconteceu alguma coisa de ter uma mala extraviada, ou um voo cancelado, ou alguma coisa que você teve. Você volta para o Brasil. Tá, vou processar a empresa tem sede aqui? Tem. Posso processar? Não tem, não posso, e acabou. E é exatamente isso. Mas no caso, porque o foro é lá. Exatamente, mas quando isso já aconteceu comigo várias vezes, onde você comprou tua passagem é aqui. Então, seu instrumento jurídico é aqui. A empresa tem sede aqui, tem algo que possa ser feito. Você está falando no caso de processar uma empresa aérea? Não, sim. Ou uma empresa lá? Não. Mas é a empresa que está nos dois países. É uma empresa que está nos dois países. É isso que eu estou falando. A legislação daqui não pode interferir na legislação de lá. E no caso criminal, existe uma cooperação que isso tem que ser feito por carta rogatória através do Ministério da Justiça, porque é o caso de uma autoridade. Então, olha, Alexandre de Moraes devia saber isso, porque afinal de contas não tem notável saber jurídico. Cara, além da careca. Desculpe, além da notável careca, eu ia dizer, tinha que ter notável saber jurídico. Até porque senão a gente não precisa de Congresso. Né? A gente precisa de um Congresso só no mundo, onde as leis valham para todos os países. Olha o custo que a gente tem com o Congresso. Para que vai ter, então? Exato. Então, só com o Congresso, com o STF. Mas nesse custo caso, com o STF. É bem interessante. Eu não vou... Primeiro, cumprimentar Firmino, Ana, Arthur, Pavinato, todos nos acompanham, todo o pessoal da Oeste. Mas é interessante, primeiro, a desonestidade intelectual vinda da moça do G1. Quando ela diz, sofre derrota. Não, o que a juíza falou... Era mais ético ler a G Magazine. É possível que seja mesmo, viu? Mas é porque eu nunca li. Mas continuando, o que ela não consegue perceber que o que a juíza falou de uma maneira talvez até chula, ela praticamente disse assim, quando o juiz de verdade fizer uma citação correta, seguindo todo o trâmite legal, todo o processo, respeitando os tratados que há do Brasil com os Estados Unidos, os quais exige inclusive que seja feito por intermédio de uma carta rogatória, aí a gente volta a discutir. Ou seja, ela praticamente disse assim, não se preocupem. Isso é tão ridículo que vocês não precisam se preocupar com isso, não. Descumpram tudo aquilo que eles estão obrigando vocês a cumprir, porque ele não pode fazer. Ele pode chegar, cantar, gritar lá no Brasil, porque lá no Brasil, infelizmente, não existe lei. Praticamente ela falou isso. Mas aqui não, então não se preocupem com isso. Só não deem vazão para que a possibilidade dele pegar vocês na esquina. Então evitem de ir para o Brasil. Praticamente, o que está diante de nós é a seguinte situação. Pessoal... Parem de investir no Brasil. Praticamente é isso que fica dito. Aí você vê o UOL que falou em derrota, Alemão. O UOL que falou em derrota. Aí vai o Jamil Chadê. Jamil Chadê, Sadê, Cessado Masoquista. Pra mim é o pior falar em derrota. Gente, mas pra mim é o pior portal que a gente tem. Não tem portal pior no Brasil. Mas assim, pra mim está abaixo do jornalismo. Uau. Mas foi importante essa decisão, porque se não tem essa manifestação dos Estados Unidos, da justiça americana, e a Rumble não cumpre o que o Alexandre de Moraes determinou por e-mail, eles iam falar aqui que a Rumble estava descumprindo outra ordem judicial e iam dar mais multas. Então, acho que pelo menos essa manifestação é importante. Eles sabem. Mas a narrativa, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto a Rumble quanto o Trump, eles sabem o problema e eles estão sendo tão inteligentes que eles não querem transformar isso em problema entre estados sem que esse problema nasça por parte do Brasil. E o governo
e o STF, mais especificamente Alexandre de Moraes e o seu grupo, estão sendo tão amadores que eles estão transformando isso num problema entre estados. Por quê? Porque eles estão exigindo que o Itamaraty defenda os interesses do Brasil e da instituição, como se defender as bobagens do Alexandre de Moraes fosse defender o Supremo Tribunal Federal. Só que no momento que eles fizerem isso, aí eles vão transformar esse em um problema numa relação entre estados. E esse jornalismo de baixo nível e baixo caráter vai pegar e ficar dizendo: nossa, Trump está trazendo um problema de relacionamento histórico entre Brasil e Estados Unidos. Não, olha eles bem, estão trazendo. a gente paga imposto. De ser atendido? Hã? Você acha que ele tinha expectativa de ser o Alexandre de Moraes? Atendido como? Pela Rumble. Não, lá nos Estados Unidos. Não, mas Você acha que ele não teve manifestação dele ainda. A juíza ela fez uma análise. Deixa eu explicar, porque tem muita gente que fala: a juíza falou que não tem no Brasil nada disso. Eles entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes e pediram uma liminar. Olha, que nós não sejamos obrigados a cumprir uma decisão de um juiz brasileiro no território dos Estados Unidos. Exatamente. Aí a juíza pegou a petição e olhou. Falou assim: olha, não é o caso de eu dar liminar, eu vou negar, sabe por quê? Porque existe direito. E tanto o direito dos Estados Unidos quanto do Brasil dizem que, para um juiz brasileiro, no caso de vocês estarem cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa errada no Brasil, para ele pedir alguma coisa para vocês aqui, a Justiça tem que procurar o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça procura o nosso, e aí o Judiciário é procurado. E não existiu nada disso. Um e-mail do Alexandre de Moraes e nada tem o mesmo valor. Não, então, mas a minha pontuação é justamente essa. Então, ele tinha uma expectativa de ser atendido através do e-mail. Ele acreditou que aquilo aconteceria. Acreditou! Né? Assim, não passando por esse processo. Se não acontecesse, ele daria uma multa. Era exatamente como ele fez, suspendeu, multou. O que eles falaram é que, inclusive, até o Elon Musk não teria necessidade. O Elon Musk como o Elon Musk quer ficar aqui no Brasil, tem a empresa, tem aqui no Brasil, tudo bem. Mas nem o Elon Musk precisaria ter cumprido, por uma razão muito simples. Porque o que ela disse lá é que e-mail não é efeito jurídico, não tem efeito jurídico nenhum, porque e-mail não é um canal formal. Mas o interessante, Pavinato, é que como o Elon Musk recuou daquela batalha, o Alexandre de Moraes se empoderou. Ele achou que agora ele manda no mundo. Empoderada. Né? Ele está achando que ele determina o que o mundo tem que seguir. E ele está esticando a corda. Eu tenho falado aqui há vários dias. Ele vai criar uma grande crise diplomática. Né? E com o aval do Lula, porque o Lula saiu em defesa dele gratuitamente, sem nenhuma necessidade. Essa coisa do Elon, eu nunca entendi, assim, por que o Elon cresce a aposta, porque o Alexandre de Moraes, ele dá, aí o Elon cresce a aposta, e ele recua. Eu nunca entendi esse recuo dele, se ele cresceu a aposta, porque ele poderia ter baixado a cabeça lá atrás. Só uma elucubração? Hã? Só uma elucubração. Por qual razão ele recua? Porque muito provavelmente alguns brasileiros devem ter falado para ele que era importante ele recuar, porque senão nós não teríamos nenhum canal de manifestação. E era importante, ou perderíamos os canais que nós temos. Então muito provavelmente ele recua para... O motivo dele ter recuado, então, foi em prol da liberdade do Brasil e não por um viés econômico dele. As duas coisas. Acho que tem dois. Da eleição do Trump também. Primeiro, mas só que tem um detalhe. Por exemplo, com todo respeito, viés econômico, ele foi multado em quanto? Nada. Não, mas o problema é que ele estava fora do ar. Eu sei, né? mas tudo bem, mas ele foi multado em quanto? Não, do patrimônio dele nada. Nada. E também tem a questão da Starlink, que ele tem outros sócios. Sim. Sim. Ele não tudo pode bem. afetar outros stakeholders de outras empresas que estavam ilegalmente, sem previsão na legislação brasileira, pagando, que estava exatamente. pagando o pato. Mas vai bem ali. Mas eu acho que ele recua, que a questão é saber por que ele recua. Tem a questão do sócio, que tem sentido e é importante, o sócio vai dizer, olha, Sim. por mais que você seja rico, isso aí não significa nada pra gente, eu não quero perder mais dinheiro. Sim. O Arthur uma vez falou que funciona que nem um Tamagotchi, isso. Ou seja, essas empresas, elas precisam estar atuando, senão elas vão perdendo vida, até que elas deixam desaparecer. Também tem a questão também da atualização de software, foi uma questão que foi levantada, que eu não entendi, porque eu não entendo patavinas de coisa eletrônica. Mas ele o alemão, ele pode ter se sacrificado. O alemão, você sim, me ouve, alemão. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente.
Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.